Galerinha, vídeo sem imagem, mas com muito conteúdo, como todos os vídeos aqui do canal Daniel Filho. Galera, uma das primeiras coisas, isso se não for a primeira coisa, que um aluno da faculdade de História aprende, é que a história se repete de tempos em tempos. Isso mesmo, a história é circular, a história é elíptica, a história é uma grande espiral projetada sobre as linhas de espaço e tempo. O que significa isso, galera? Que quando você estuda a história, quando você estuda os eventos do passado, você pode prever, de alguma maneira, os eventos do futuro. Ou seja, a história evolui até um determinado momento, né, com eventos inovadores, surpreendentes, e a partir de um determinado ponto ela começa a involuir, até que esses eventos comecem a acontecer novamente em outros contextos, em outros espaços, em outros períodos de tempo. Olha que curioso, a história se repete. Por isso a importância de você estudar a história, por isso a importância de você dar valor àqueles que contam histórias. Por isso a importância de você dar valor principalmente aos mais velhos, às pessoas que já têm experiência e podem dizer para você o seguinte: olha, não precisa inventar a roda, meu querido, desde o início. Você pode aprender comigo, né? Tome para si o meu know-how, tome para si a minha experiência e não quebre a cara, não dê com os burros na água, não dê com a cabeça na parede. Eu já fui por esse caminho e eu aprendi que não é legal. Você pode tomar outros caminhos, você pode dar outro sentido para a tua vida e ser feliz e dar certo. E vai funcionar para você. Mas algumas pessoas tentam inventar a roda todos os dias, desprezam a experiência dos mais velhos, desprezam o conhecimento. Isso é muito complicado. Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoal, de uma das histórias que mais me marcaram dentro da Bíblia dos cristãos. Uma história que eu vejo se repetir todos os dias. A história do Micaías. Não confunda Micaías com o profeta Miqueias, tá? Profeta Micaías. A história do profeta Micaías é interessantíssima. Interessantíssima. Micaías foi um dos 4 discípulos de Elias, se eu não me engano, tá? E foi um profeta em Israel à época que Acabe era rei. Esse período em que Acabe era rei, Israel estava dividida. Aquela divisão que aconteceu depois que Salomão foi rei, Israel se tornando norte, né? O norte se tornando Israel e o sul se tornando o reino de Judá. À época, Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. Acabe gostava muito de pessoas que puxavam o seu saco, digamos assim, né? Ele chamava aqueles 400 profetas pagãos para ouvir profecias positivas para o seu lado, apenas profecias positivas. E parece que ele tinha clareza, sabia que daria com os burros na água se seguisse a voz desses profetas pagãos. E por essa razão ele sempre convocava à sua presença o profeta Micaías. E Micaías ia lá e dizia: aham, tá bom, rei, tá bom, aham, vai dar tudo certinho. E aí o rei olhava para ele e falava: porra, Micaías, fala o que Deus te mostrou, fala o que o Senhor falou para você. E aí Micaías descia o sarrafo no sujeitinho. Curiosamente, o rei começou a pegar raiva de Micaías e dizia: olha, esse cara só profetiza coisas ruins a meu respeito. Só profetiza coisas ruins a meu respeito. Até num determinado momento em que Israel, juntamente com Josafá, né, num acordo ali, numa aliança com Judá, resolve a guerra
E aí Micaías foi chamado para profetizar novamente. E ali Micaías falou: olha, se você resolver ir, vai dar BO. Vocês vão quebrar a cara. Você encontra a história do Micaías lá no livro de Reis, acho que 1 Reis e 2 Crônicas. E essa situação ela é muito curiosa, pessoal, porque a gente vê, né, os cristãos que deveriam ser os primeiros, cara, os primeiros a aprender com a sua Bíblia, né, com aquela palavra que eles chamam palavra de Deus. Parece que o coração de alguns, principalmente desses que transitam pela plataforma, parece que se solidificou de tal jeito, se cauterizou, né, cristalizou, se tornou em pedra. Eles não têm a capacidade de dar ouvidos aos Micaías. Eles não têm capacidade, muitas vezes, de dar ouvido às mulas que falam com eles. Caramba, essa gente espera, exatamente como o rei Acabe, simplesmente puxação de saco. Meu Deus do céu, galera, só babação de ovo. Quando é que esta galera vai se converter? Quando é que esses cristãos de plataforma vão se converter? Vão pôr a mão na consciência e vão dizer: cara, tá pegando firme, tá falando forte, tá me malhando, mas tá falando comigo. Tem alguma coisa errada. Não é só, sabe, não é só não é só passando pano que as coisas acontecem. As pessoas precisam ser alertadas dos seus erros. As pessoas precisam ser alertadas dos seus maus feitos. E coisas muito simples. Coisas muito simples. Desde a sua cordialidade até a sua capacidade de pedir perdão, de dizer: cara, eu errei. Estou voltando atrás. Olha, você que está aí do outro lado, me perdoe. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nesses anos todos de plataforma, quase 5 anos, agora dia 12 de novembro, as piores experiências, as experiências mais devastadoras, e não só em relação a mim, porque a minha vida continua normal. Como diz uma colega minha de trabalho, o meu salário continua pingando, a minha vida continua exatamente do jeito que sempre foi. Sabe, mas o poderio devastador de pessoas que se dizem cristãs, pessoas tão usadas pelo inimigo, pelo diabo ou por esse espírito diabólico, porque deve haver, né? Deve haver uma maldade maior, sabe? Um dia eu vou poder ter a experiência de dividir com vocês esse momento que eu estou vivendo, que minha família está vivendo, que pessoas que eu amo estão vivendo, em que mulheres, pessoas usadas pelo diabo ou por essa força tão sombria, não têm sequer noção do que fizeram. Devastadoras. Devastadoras. Sabe? Infelizmente, sabe, não quero trazer brincadeira para esse momento, mas me vem aquela fala da pastora Nadir: terra seca, né? As pessoas onde chegam ressecam, terra seca, tudo se torna areia, tudo se torna infértil, vazio. Caralho! Meu Deus do céu, galera. Meu Deus, leiam lá, deem uma olhadinha, sabe? Não estou falando pela questão espiritual, mas pela questão de vida mesmo. Vamos dar uma olhadinha lá, 1 Reis e 2 Crônicas. Vamos tentar aprender. Sabe, às vezes, esse Senhor a quem todo mundo diz que serve de alguma maneira aí, nesse meio, está tentando falar e às vezes ele está dizendo: olha, você está fazendo errado, olha, reverta aí os teus passos. Não é passando pano, não é passando a mão na cabeça, sabe? Não é negando os seus próprios erros, não é evitando voltar atrás que as coisas melhores vão acontecer. Essa galera tá indo rumo a deixa quieto. Destruição, pessoal. Além de devastarem tudo ao seu redor,
devastam suas próprias vidas. Eu fico imaginando o nível de maldição que essa galera carrega. Sabe, o nível de maldade que os seus pensamentos emanam. Sabe? Quando você se torna alvo, quando você se torna objeto, o nível de a vibração é tão densa, sabe? Que me vem a imagem na cabeça, sabe? Daqueles bruxos, literalmente de filme, que quando tocam com sua seta, com seu cetro, o solo se parte, se racha em todas as direções, e as pessoas que estão na mente dessas pessoas são atingidas e destruídas, mas graças a Deus, né? Graças a Deus existem meios da gente lidar com esse tipo de gente. Agora, muito me choca a incapacidade dessa galera voltar atrás, reconhecer seus erros. Graças a Deus pela vida dos Micaías. Falou? Um abraço, até a próxima, tchau.